Na aula passada, peraí. Oi, alunos da mediação tecnológica. Professor Beto Reis aqui novamente com vocês. Mas, na aula passada, eu e a professora Zilmar, nós estávamos discutindo sobre a questão da fábrica, a vinda das pessoas para a cidade, a urbanização desse processo, Fabril. Essa nova classe social que ela se organiza, vão ser chamados de proletariado. E o proletariado ele começa a se organizar e criar uma coisa que nós vamos chamar de, os pesquisadores da época chamam de consciência de classe. A consciência de classe é quando a classe ela reconhece que ela faz parte de uma classe social e que se ela não lutar pelos aqueles direitos daquela classe social, ela não conseguirá vencer o domínio da outra classe social. Isso a burguesia fez lá na Revolução Francesa. A burguesia ela viu que ela era uma classe social, que ela estava crescendo, mas que ela não tinha direitos. Aí ela derrubou a aristocracia. Ela derrubou ali a monarquia e constituiu as repúblicas. E agora nós estamos numa nova fase, na tela para vocês. Porque a aula de número 6, eu, professor Beto Reis, irei trabalhar com vocês, e a professora Zilmar depois vai vir fazer a revisão e atividade com vocês, porque nós vamos falar sobre o surgimento da classe operária e o antagonismo social. A formação dessa classe operária no contexto da industrialização, a exploração do trabalho, desigualdade social e conflito de classe, a consciência de classe e a organização dos trabalhadores, o antagonismo social e as contradições do capitalismo industrial, tudo isso nós iremos trabalhar dentro desse contexto dessa aula. Tá certo? Então, como é que surgem esses operários? Quem são esses operários? Quem são esses operários? O que eles buscavam? Qual era essa liberdade que eles queriam? Como era que eles se organizaram? Os sindicatos, gente, os sindicatos que vão ser criados a partir do processo da Revolução Industrial e a partir da organização desse proletariado, a organização desses operários, eles vão se formar em sindicato, eles foram muito importantes para conquistas que se tiveram. Eu acredito que se não fosse a luta sindical, se não fossem as greves, as reivindicações, muitos direitos trabalhistas que nós temos hoje, como 13º, férias, como licença remunerada, licença maternidade, licença paternidade, tudo isso foram direitos trabalhistas que eles passaram por um processo muito forte. E aí nós temos aí essa classe social, ela se organizando. Então é mais ou menos nesse contexto que nós vamos ver na aula de hoje, na tela para vocês. Essa organização aí dessa Revolução Industrial. Já vimos aí que essa Revolução Industrial do século XVIII, ela transforma profundamente a forma de produzir e trabalhar. A produção deixou de acontecer principalmente no campo, ou seja, ela deixa de ser no campo, ela deixa de ser artesanal e ela passa a ir para as fábricas. Vai ser uma produção fabril, tá certo? Então, nós temos aí essa diferença, tá? Nós temos aí essa diferença aí. Então, o que nós vamos observar? Essa transição do século XVIII a esse sistema fabril, essa mudança de paradigmas, vamos colocar assim, mudança de paradigmas, porque as pessoas saem do campo e elas vão para a cidade. Então, há mudança de pensamento, há uma reorganização, há uma nova forma de ver. Olhem na tela para vocês aí. Então, nós vamos nos deparar com crescimento. Essa classe operária, ela começa a crescer. O crescimento das fábricas, surge essa nova classe social. Classe operária também chamada de proletariado. Então, a classe social, essa classe social, ela é chamada de proletariado. Um proletariado que se forma como classe social. E esses trabalhadores, eles não possuíam fábricas. Então, como eles não eram detentores das máquinas, não eram detentores da terra, eles vão vender a sua força de trabalho. Eles vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o que eles têm? Eles têm com eles só a força de trabalho. É mais ou menos assim, olha esse esquema da classe social. A burguesia, que era os donos do meio de produção, a burguesia agora que
ela era a camada que estava em antagonismo com a aristocracia, agora ela é a camada, é a classe social que ela vai estar acima, ela vai estar consolidada com todo o poder. Ela é detentora do meio de produção, ela é detentora das fábricas, é detentora dos terrenos e até da política também. E do outro lado nós temos o proletariado, que é detentor apenas da força de trabalho. Esse proletariado, a princípio, aí, no início do século XIX, quando começa as fábricas funcionarem, nós temos aí jornada de trabalho de 16 horas. Ausência total de segurança para eles. Queda brutal de salário. Os artesãos aí que recebiam muito, agora vão ter uma defasagem do seu salário. Aí ele tem um movimento ludista, tá? Que foi quando eles quebraram as fábricas. Aí começam a se organizar, então, eles passam a se organizar em sindicatos. E aí nós vamos ter aí as legislações depois surgindo a partir dessa organização deles. Então, é assim. O antagonismo, ele existe desde a antiguidade. Apesar que não era chamado classe social. Essa questão de classe social, ela vem com o marxismo que ele trabalha a questão de classe social, mas ele se organiza em castas, em formação. Lá de Roma Antiga nós tínhamos o patrício e o plebeu, que eram duas camadas diferentes, de domínio e o dominado. Quando veio para a Idade Média, nós vamos ter o senhor e o servo, o senhor feudal e o servo. Também duas camadas antagônicas, dentro dessas camadas sociais antagônicas. Quando chega a Idade Moderna, nós vamos perceber na Idade Moderna o surgimento da burguesia. Então, nós temos a burguesia e nós vamos ter a nova camada social, aí, a aristocracia. Ou nós vamos ter aí a igreja, nós vamos ter o rei, a figura do rei, que era a figura absolutista, nós vamos ter essas aristocracias, nós vamos ter escondes, vamos ter essa outra camada social que a burguesia luta contra eles até fazer a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai ser o marco, assim mesmo como foi nos Estados Unidos, uma revolução burguesa também, a Revolução Norte-Americana, e eles vão deter agora o poder, agora são eles que têm um poder. Agora surge uma nova classe social, surge o proletariado. O proletariado como classe social antagônica. O proletariado ele não detém a fábrica não é dele, assim mesmo como a terra não era dele lá na antiguidade. Agora ele vende a sua força de trabalho, ele entra como uma classe social antagônica à burguesia. Só que esse proletariado ele demora muito a criar a consciência de classe. Até hoje nós temos problema de consciência de classe. Até hoje nós temos pobres achando que são ricos. Trabalhadores que recebem um salário maior achando que eles fazem parte da classe social abastada, que eles são super ricos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a consciência de classe é algo que ainda está em processo de construção. Na tela para vocês. Nas fábricas, o trabalho era organizado de forma diferente do artesanato. Então, no artesanato se fazia tudo, todas as partes. Já na fábrica, a produção passou a ser dividida em pequenas tarefas repetitivas. O ritmo do trabalho passou a ser determinado pela máquina e pelos patrões. Então, vamos lá. Lembra que nas aulas passadas nós mostrávamos aquela charge do Charlie Chaplin? O crescimento das indústrias provocou uma rápida expansão das cidades. Isso aqui nós vimos na aula passada. Muitos operários passaram a viver em bairros operários. Aí aqui são a questão, os bairros operários que surgem. Vem cá comigo. Vocês sabiam que aqui em Porto Velho nós tivemos um bairro operário? Nós tivemos o bairro Caiari, aqui em Porto Velho, que vai ser o primeiro conjunto habitacional do Brasil. O bairro Caiari era um bairro operário. Ele era voltado aos trabalhadores da estrada de ferro Madre Mamoré, os engenheiros,
Existia a divisão, né, do bairro Caeri e a Vila S, que era dos trabalhadores menos abastados. Tivemos ali na Candelária, tivemos a Vila da Candelária, que era um bairro operário. Nós tivemos o Barbadian Tolls, que era o bairro dos barbadianos, que era um bairro de barbadianos que trabalhavam na estrada de ferro Madeira Mamoré. E por aí vai. Os operários, nós vamos ter ali o bairro que são constituídos de operários. Aqui nós temos vários conjuntos que eles vão surgir para esses trabalhadores, voltado para esses trabalhadores urbanos. E aí nós vamos ter aqui Santo Antônio, nós vamos ter Marechal Rondon, nós vamos ter o 4 de Janeiro, são conjuntos voltados para esse público. Na tela para vocês. E agora o que é que nós vamos ver? Essa exploração do trabalho e a desigualdade social que gera um conflito de classe. Essa classe aqui que está sendo explorada busca, luta atrás de um salário. Salário este que quem vai enriquecer vai ser o dono do meio de produção. Enquanto o trabalhador, ele recebe toda a carga da produção em suas costas. Durante o início da industrialização, as condições de trabalho eram muito difíceis. A jornada podia chegar de 14 a 16 horas por dia. 14 a 16. O salário era baixo e os ambientes de trabalho muitas vezes eram perigosos. Muitas vezes bastante perigosos. Salários altamente baixos. Mulheres e crianças também eram empregadas nas fábricas. Elas recebiam salários menores que os homens. O uso do trabalho infantil era comum nas primeiras décadas da industrialização. Então, aqui eu trago para vocês aqui um exemplo do o processo de industrialização. Era tão precarizado o trabalho que, para completar, para que a família não passasse fome mesmo trabalhando, crianças eram utilizadas em fábricas. Fábricas essas insalubres, fábricas que causavam muitas vezes acidentes de trabalho. As crianças perdiam os dedos, perdiam a vida nas fábricas. O trabalho infantil, a jornada de trabalho exaustiva, era muito comum dentro desse período. Tá? E lembrando, lugar de criança é na escola. É na escola. Que a gente pode ajudar em casa e tudo, vocês que moram no sítio, uma coisa mas vocês jamais podem deixar de estudar para trabalhar. Porque o estudo é que faz essa mudança social. Quebra-se paradigmas. Esse dia eu estava vendo uma questão de um reality show passando aí, da menina dizendo: minha avó foi empregada doméstica, minha bisavó, minha avó foi empregada doméstica, minha mãe é empregada doméstica, e eu estou agora quebrando esse ciclo. É muito interessante. E o estudo é uma das formas de a gente quebrar esse ciclo. Na tela para vocês. Aí o retrato de crianças trabalhando. A industrialização gerou o crescimento econômico, sem dúvida. O crescimento econômico dos países, através da industrialização, foi muito forte, porque aumentou a produção. Porém, cresce economicamente, mas a riqueza não foi distribuída de forma igual. A concentração de renda. Enquanto os donos da fábrica enriqueceram, muitos operários viveram em condição de pobreza, e até hoje são assim. O interesse da burguesia dos trabalhadores eram diferentes. Os empresários buscavam aumentar a produção e o lucro, e os operários lutavam por melhores salários, menos jornada de trabalho e melhores condições de trabalho. Então, essa era a luta do antagonismo. Então, de um lado, estava o dono da fábrica, o dono do meio de produção, querendo cada vez mais lucro, e de outro lado estava o operário querendo apenas dignidade. É aí que eles se organizam e criam essa consciência de classe. E se organizam mesmo. A consciência de classe, ela traz a organização social. Porque eles disseram: olha, gente, nós não somos donos do meio de produção.
Se nós não somos dono do meio de produção, nós não fazemos parte desse capitalismo e dessa burguesia, que é uma classe social dominante. Não é porque eu tenho um salário que eu faço parte dessa classe social. Nós temos salário, mas nós somos assalariados. Como é que se mede se uma pessoa é rica ou não? Como é que se mede? Já parado para pensar nisso? Vamos supor, se você hoje, se a pessoa que se acha rica deixar de trabalhar hoje, ela vai conseguir sobreviver sem trabalhar quanto tempo? Se ela sobreviver pelo resto da vida, tipo os Steve Jobs, que tem dinheiro para o resto da vida, ela consegue, ela pode dizer que ela é super rica. Mas se você tiver dificuldade em cumprir suas obrigações, se você parar de trabalhar, eu sou um juiz, recebo um salário altíssimo. Mas se eu deixar de trabalhar como juiz, será que eu vou conseguir sobreviver o resto da minha vida? A medição das pessoas, quem são ricas e quem não são. Aí a classe social do proletariado, ela cria essa consciência de classe. Ela diz, opa, eu não faço parte daquela classe social. Eu faço parte do proletariado, porque eu sou trabalhador. Porque eu trabalho. Eu tenho carteira assinada. Como é que se chama agora? Eu sou CLT. Você sabe o que é CLT, que o pessoal fala? Consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, você trabalha dentro de uma lei trabalhista. Você trabalha formalmente para ter direito a férias, ter direito a 13º, ter direito à aposentadoria, à seguridade social, ter direito a um plano de saúde chamado SUS, que é um dos maiores planos de saúde do mundo e gratuito. Você trabalha para ter direito à educação, à moradia e tudo mais. Na tela para vocês. Então, esses trabalhadores, eles começam a criar consciência de classe. E a organização dos trabalhadores, eles começam a se organizar. Com o tempo, os trabalhadores, eles perceberam que não enfrentavam problemas semelhantes. Eles vão perceber isso. Olha, nós temos problemas semelhantes, viu? Eles começaram a entender que potenciavam o mesmo grupo, pertenciam ao mesmo grupo social, e esse processo ficou conhecido como consciência de classe. Consciência de classe, ou seja, eles perceberam que eles faziam parte de uma mesma classe social. E para enfrentar essa exploração das fábricas, os trabalhadores começaram a se organizar coletivamente. Surgiram associações de operários, sindicatos, movimento de trabalhadores, e essa organização buscavam defender os direitos da classe trabalhadora. Então, aqui nós temos o surgimento desses sindicatos. O sindicato, ele passa a surgir, o sindicato e o trabalhador, ele se funde ali, e aí ele vai dizer, opa, se eu for para a representação sindical, eu passo a ser mais forte. Uma coisa é um trabalhador sozinho reivindicando, outra coisa é uma classe todinha reivindicando. Vamos fazer um exercício aqui. Pegue um palitinho de churrasco. Você consegue quebrar um palitinho de churrasco? É fácil quebrar um palitinho de churrasco? Tá. Rapidinho você quebra um palitinho de churrasco. Agora pegue um fecho de palito e tenta quebrar ele. Já começou a dificuldade. Você não consegue quebrar ele facilmente. Por quê? Porque a união faz a força. E eles viram disso. Eles disseram, opa, se a gente se organizar, se a gente se unir, a gente consegue mais avanços. E foi através dessa união, foi através dessa luta que as mulheres conseguiram votar, que as mulheres tiveram direito a trabalhar dignamente, que se teve o direito às férias, direito a 13º, direito à seguridade social. Foi através daí que nós tivemos direito ao 13º salário. Jornada de trabalho de 8 horas diárias. Direito agora, a luta agora está sendo a escala, para a escala ser 5x2 e não 6x1. A derrubada da escala 6x1.
Então, são tudo isso que estão dentro do processo de hoje reivindicação dos trabalhadores, tá? Dentro desse contexto. Na tela para vocês. As greves tornaram-se uma forma importante de luta dos trabalhadores. Por meio delas, os operários buscavam pressionar os operários. Entre as principais reivindicações estavam melhores salários e redução da jornada de trabalho. E alguns pensadores criticaram a exploração existente no capitalismo industrial, como um dos pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels, dois alemães aí, que se juntam e começam a defender que a sociedade capitalista gerava desigualdade entre as classes sociais. A burguesia e, do outro lado, nós temos o proletariado. Havia uma grande desigualdade entre essas duas classes sociais. Pois o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E suas ideias influenciaram muitos movimentos operários. A ideia desses dois pensadores aí que vão criar o marxismo científico influenciou. E aí esse antagonismo social e as contradições do capitalismo industrial veio à tona, se transpareceu. A industrialização ela trouxe grandes avanços tecnológicos ao aumento da produção. Novas máquinas, transporte e forma de organização do trabalho surgiram nesse período. E isso transformou profundamente a economia e a sociedade. Economia e sociedade se transformando. Apesar do progresso econômico, que nós já vimos, a fábrica, a industrialização, ela causa um progresso econômico, porque tem uma produção, o país arrecada mais impostos e tudo, aí tem todo, investe em infraestrutura, tem todo um contexto aí. Mas muitos trabalhadores continuavam vivendo em condições precárias. Isso mostra que o crescimento industrial também trouxe um problema social. E essas tensões revelam as contradições do capitalismo industrial. Aqui é uma grande representação da marcha para o oeste. Os Estados Unidos ele começa a um processo industrial. Depois, você sabia que os Estados Unidos ele se torna forte porque ele faz a reforma agrária? Ele dá terra para os colonos que quisessem ocupar. E ele começa a espalhar terra. É claro que os negros que foram escravizados foram excluídos dessas terras, igualmente foi no Brasil, onde os negros também foram excluídos. E se deu terra para pessoas que vieram de fora do país, como os alemães, os italianos, que ocuparam principalmente o sul do país, receberam terra, subsídio, mas os escravizados que por 300 anos construíram o Brasil foram descartados. E aqui esse quadro aqui, ele mostra essa marcha para o oeste, essa vinda das famílias para o oeste, essas famílias que elas vão ocupar não só o litoral norte-americano, mas o oeste. Aqui também nós tivemos uma marcha para o oeste. A nossa grande marcha para o oeste aqui, em Rondônia, ela começa na década de 70, quando trabalhadores lá do Paraná, Rio Grande do Sul, Capixaba, daquela região centro-oeste e sul do país, vieram para Rondônia e ocuparam essa terra. Os avós, os pais de vocês, fazem parte dessa ocupação. Mas também nós temos os nossos alunos indígenas, que sofreram muito com essa chegada do homem branco, do sulista aqui. Sofreram com a abertura da 429, da 364, da 425, da 435. Sofreram porque foram povos que foram dizimados que estavam no caminho. Então nós temos trabalhadores que, dentro dessa filosofia do trabalho, nós olhamos o trabalhador urbano, o trabalhador rural, o meio de produção, que ainda tem o meio de produção, e assim a máquina do sistema capitalista girando.
Só que muitas vezes essa máquina trucida quem está no caminho. Na tela para vocês. A sociedade industrial aí. Destacam-se dois grandes grupos sociais. De um lado, a burguesia, que era os donos da fábrica e do capital, e de outro lado, o proletariado. Trabalhadores que vendem sua força de trabalho. Ao longo do século XIX, os trabalhadores lutavam por melhores condições de vida. Essa luta ajudaram a conquistar direitos importantes. Entre eles estão as leis trabalhistas, já falei para vocês de várias leis trabalhistas, a redução da jornada de trabalho, saiu de 16 horas para 8 horas semanais, 8 horas diárias, desculpa, 16 horas para 8 horas diárias, 40 ou 44 horas semanais. E aí nós temos essa formação, gente. Qual é a nossa grande luta aqui? Nossa grande luta social. O que significa uma carteira? O que significa isso aqui? Vocês sabem a história do trabalhismo no Brasil? O Brasil, ele entra tardiamente nesse processo industrial. Enquanto o mundo está se industrializando, o Brasil só ganha sua primeira siderurgia com Getúlio Vargas assinando em 1942 os acordos de Washington entre o Brasil e os Estados Unidos. Vai ser quando o Brasil ganha sua primeira parte de industrialização. O período de Getúlio Vargas ele vai fazer um período de transição. Por quê? O Brasil, nós já vimos que existiu o Brasil colônia, onde nós éramos colônia de Portugal, o Brasil não era independente. Nós já vimos também que a vinda da família real para o Brasil, isso, lá no segundo ano vocês trabalharam isso, a vinda da família real, onde nós tivemos 1808, a família real fugindo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte está fazendo um império lá na Europa, ela parte para o Brasil, e a chegada da família real no Brasil, ela vai fazer todo um processo de transformação. Quando chega aqui, o Brasil ainda não era industrial, o Brasil era altamente agrário. A concentração no campo era muito grande. Nós temos aí, então, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Até o final do governo de Dom Pedro II, nós vivíamos um Brasil escravocrata, onde nós não tínhamos trabalhadores assalariados. Houve uma grande pressão, até da Inglaterra, para que o Brasil abolisse a escravidão, para que o Brasil transformasse esse trabalhador em assalariado. Por quê? Porque no sistema capitalista, você precisa dar um salário para esse trabalhador comprar um bem produzido pela indústria. E o escravo não tem dinheiro para comprar o bem. Então o Brasil passa por um processo de transformação. Esse trabalhador ele se torna, então ele vai ter a libertação da escravidão, mas ele vai se tornar assalariado. Salários baixos e tudo, tem todo esse contexto. Mas o Brasil ainda não é industrial, ainda é agrário. A base do Brasil era agrária. A chegada no Brasil dos italianos, os italianos, quando chegam no Brasil, no processo de embranquecimento, que o Brasil passa por um processo de embranquecimento, os italianos que chegam no Brasil, eles trazem uma filosofia que se está discutindo lá na Itália, principalmente o movimento anarquista. O movimento anarquista foi trazido pelos italianos para dentro do Brasil. E eles começam, então, ali já no início do século XX, a trabalhar nas fábricas que vão surgindo. Nós tivemos na década de 20, nós tivemos a grande greve, que vai ser a nossa primeira grande greve. Mas ainda era a oligarquia que dominava o Brasil. Getúlio Vargas, em 1930, Getúlio Vargas quebra um pouco essa linha oligárquica, quando ele dá o golpe e toma o poder para si.
Getúlio Vargas é um governo controverso, porque ao mesmo tempo que Getúlio Vargas implantava uma ditadura, que foi o Estado Novo, neste mesmo momento, ele criava uma cartilha trabalhista muito parecida com a cartilha fascista que Mussolini estava criando, que era a lei do El Lavoro. Ele cria aqui a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas, quero lembrar vocês que ele era muito simpatizante do nazifascismo, tá? Quase nós entrávamos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos alemães. Então, essa estrutura que Getúlio Vargas cria aqui, aí ele começa com um processo de industrialização. Tanto é que Getúlio Vargas ele concentra no governo federal algumas empresas estratégicas. É ele que cria a Petrobras, é ele que cria a Siderurgia do Brasil, ele cria a Eletrobras, ele cria uma estrutura ali, a Embratel é criada por ele cria uma estrutura de controle da comunicação, dos minérios, da produção, a Petrobras, a produção de óleo e tudo. Então, ele cria uma estrutura de dominação desse sistema capitalista. Ele vai sofrer greve também, mas ele traz alguns direitos trabalhistas. Getúlio Vargas, tanto é que ele colocava lá, ele é o pai dos pobres e tudo, tinha toda uma marcha, os direitos trabalhistas, ao trabalho, ao 13º, ele colocava toda essa propaganda dele, porque é ele que consolida essas leis trabalhistas. Mas o Brasil ainda não tinha a representação. Foi necessário os sindicatos se organizarem, que vem dessa filosofia italiana. Os trabalhadores brasileiros vão se juntar com os trabalhadores europeus e vão constituir os sindicatos, e esses sindicatos eles começam a brigar por direitos trabalhistas. É por isso que isso aqui é importante. A carteira de trabalho e previdência social. Isso vai ser fundamental para o trabalhador. Porque aqui nessa aqui, hoje é digital, né, mas essa aqui é física, é nessa carteira de trabalho aonde o trabalhador iria registrar sua vida, da sua venda da força de trabalho, que chegava um determinado momento iria ser contada e saber se o trabalhador iria ter direito ou não à previdência social e à aposentadoria, porque a previdência social ela não é só aposentadoria. É a licença médica, é a licença maternidade, é a licença por acidente de trabalho, e tudo isso faz parte da Previdência Social. Então, olha aí na tela para vocês. Coloca aí na tela aí. Então, essa carteira de trabalho, ela vai ser fundamental para a gente consolidar. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês, hoje, são estudantes. Amanhã, vocês serão futuros trabalhadores. Ou irão estar cuidando do sítio, ou irão estar cuidando da roça, ou irão estar cuidando, irão fazer faculdade para se especializar. Mas eu quero dizer a vocês, todo o direito que vocês têm hoje, de saúde, educação, trabalho, previdência social, 13º, 1/3 de férias, férias remuneradas, todos esses direitos passou por muita luta e muita consciência de classe. Daqui a pouquinho a professora Zilmar vem com vocês, fazendo a revisão e atividade, e eu vou ficando por aqui, em mais uma aula de História Geral. Espero que vocês estejam gostando das aulas de História. Até lá!